Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no nosso Consciência Hebraica é dia especial, é dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 79. Hoje é 22 de julho de 2022 e nós estamos no tema A Vida de José, filho de Jacó, uma tipificação do Messias. Já é o nosso capítulo 7 neste tema. Olá, seja bem-vindo. Olha, se você quer dar uma olhada na epopeia de Gênesis a Apocalipse, a grande Odisseia, a história, nos seus pontos fundamentais, essenciais, compreendendo toda a simbologia da consciência hebraica, descortinando mundos de sabedoria acumuladas em milhares de anos, compreendendo o sentido, a direção, a missão, o propósito, o significado da vida, revelado por Yahvé Elohim Adonai, através da mente, do olhar de Yeshua HaMashiach. Então você está no lugar certo, calmamente, tranquilamente. Esse é um curso para maratonistas, né? Ou seja, se você quer fazer um percurso longo, tranquilamente, compreendendo os pontos principais, nós estamos vendo a grande dinâmica do propósito de Yahvé Elohim Adonai, expresso em Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança, Gênio infinito, eterno, todo-poderoso, realizando uma obra como essa. E estamos compreendendo que ele vai reunir um povo, vai formar um Messias, que vai ser aquele que vai dar do seu DNA para que nós possamos alcançar essa qualidade. E depois, esse próprio Messias, compreendendo todas as profecias hebraicas, vai nos revelar, fazer uma unificação desse conhecimento até o Apocalipse, que está lá para frente, descrevendo fases cósmicas, descrevendo toda a cosmovisão hebraica, uma visão impressionante. Então, este é o curso, e você é bem-vindo aqui para realizar esse grande trabalho com a gente. Então, vendo aqui nesse episódio agora, e nos ventos do nosso Consciência Hebraica, nós estamos dentro ainda dessa temática, né? E no Consciência Hebraica, você já sabe, ele é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, sem influência greco-romana. E nesse curso, então, como eu disse, você verá o início do tempo até o fim dele e a possibilidade da evolução infinita do ser humano. Oferecemos o nosso jato para você fazer essa grande viagem. E o que nós estamos compreendendo nesse bloco, né? A gente já explicou isso quando a gente mudou a temática. Então, os dois tipos de sofrimento, né? O crístico e o anticrístico, no caso de José e seus irmãos, veremos as possibilidades diante disso. Isso está em outros capítulos aí para trás, é só você buscar no YouTube, nosso canal Consciência Hebraica, na playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica, você vai encontrar os outros episódios. A direção da divindade em seu infinito ser, seu infinito poder, sua infinita sabedoria e verdade real, mesmo com o uso da faixa arbitral através da consciência, todos trabalham para a divindade. Saibam ou não, queiram ou não, a decisão sábia, aqui você já aprendeu, né? É harmonizarmos com a divindade eterna. Leitura final do livro de Gênesis, estamos concluindo isso, o início da vida de Moisés, o fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, e leremos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Aqui nós estamos no capítulo 45 e já vamos iniciar continuando a história de José. Lá no 13, nós paramos e tínhamos lido até o 12, está escrito: E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Bom, como nós já explicamos para você, é impressionante no relato bíblico, por isso que a gente fala as relações de Gênesis a Apocalipse, que estão contidas
em todas as escrituras, né? Porque ela é um tipo de um fractal, não sei se você já viu essa figura matemática, mas é quando a menor parte ela é igual à grande parte, né? Então, as escrituras vão explicando profeticamente, inclusive, né, é o maior privilégio, o maior livro, porque tem a possibilidade do olhar cósmico do atemporal. Então, nós temos uma revelação, como dissemos aí num dos tópicos, né? A divindade conserva o arbítrio de cada um dos bilhões de seres humanos que vão passando pela história. O arbítrio é mola, é peça principal de todo o desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, ela garante que a sua vontade será realizada, né? Então, ao mesmo tempo, a faixa arbitral, onde os seres humanos decidem, mas no conjunto total dessa grande formulação, profundamente matemática, o resultado será favorável à divindade, porque ela é a divindade. Então, aqui você está tendo a oportunidade de ver a construção de todo esse processo. Nós estávamos vendo que desde Adão, Abel e Caim, Noé, a história de Noé, Ló com Abraão salvando Ló ali quando ele é sequestrado pelos reis, no caso de Sodoma e Gomorra. Tudo isso nós vimos o que? São figuras que estão demonstrando o futuro, estão descrevendo grandes relações e grandes fatos que acontecerão na humanidade. Da mesma maneira, quando nós dissemos que José tipifica o Messias, ao ler a vida de José, ao ler a saída dele ali da Palestina para o Egito, ser vendido pelos irmãos, passar pela prisão, lá encontrar os grandes símbolos da ordem de Melquisedeque, o copeiro e aquele que servia o vinho, né? O copeiro e o padeiro, o pão e o vinho, símbolos da ordem de Melquisedeque, a libertação de José. Enfim, ele como salvador, né, do povo. Então, Jacó tendo a figura de Deus, José representando Jesus, né? Tudo isso é simbólico, tudo isso as escrituras estão repetindo, ou seja, Jesus ainda nem nasceu, não foi ainda formado da genética do povo hebreu, mas as escrituras já vão profetizando toda essa história, dando entendimento ao leitor, né? Se o leitor tiver sabedoria na leitura, ele já vai antecipando todos os fatos, compreendendo, costurando, vendo como a divindade movimenta a vida de um povo, compreendendo, por fim, a movimentação dela em toda a humanidade e assim aplicando na sua vida individual. Você tem um número de decênios aqui habitando na Terra, você nasce, toma consciência, se desenvolve, amadurece, todos vamos morrer, né? E como foi essa vida? Que sentido, que significado, que missão, que propósito, que direção, qual a realização que você atribuiu à tua vida, que você emprestou à tua vida, que você deu à tua vida, né? Tudo isso, a cada dia, a cada decisão que você toma, a cada fato que acontece na tua vida, o universo está perguntando: quem é você? O que você sustenta? O que a tua fé propõe? Como a tua vida te representa, né? Você está amadurecendo, está desenvolvendo, está superando fases, está crescendo, superando as dificuldades, ou então, se há alguma coisa que você tem muita dificuldade, é um espinho na carne, como foi o mestre Paulo nos revelou, qual é a tua atitude diante disso? Você afirma esse espinho e sai por aí declarando que ele está certo, você se humilha, se quebranta, você não aceita que aquilo domine a tua vida, você diminui a abrangência daquele processo, né? Tudo isso vai falar a respeito da nossa vida eterna, da continuidade, da possibilidade da nossa consciência continuar evoluindo no cosmos, né? Então, a vida não tem sentido nenhum, há um niilismo, há um ateísmo, não há sentido. Então, Yahvé Elohim Adonai, depois a mente de Yeshua HaMashiach, o homem que pôde compreender, desvendar, né? Encontrar aí o fio de Ariadne, né? Conseguir entrar no labirinto, matar o Minotauro, ou seja, salvar-se a si, realizar-se a si, salvar a humanidade, realizar
a vida do ser humano, tudo isso está em Yeshua HaMashiach. Então, nós estamos vendo aqui o contexto de José. José agora se revela aos seus irmãos que ele está na posição de governador do Egito e que isso tudo foi um propósito da divindade para que ele pudesse salvar a sua descendência, os descendentes de Israel, né? E que, apesar da maldade dos irmãos, a divindade usou tudo, né? E cada um assumindo a sua responsabilidade e tendo as suas consequências, mas servindo a divindade em tudo, realizando a vontade da divindade. Por isso que nós falamos, a decisão sábia, você ficar ao lado de Yahvé Elohim Adonai, você alinhar a sua vida com os valores, com a virtude que há em Yeshua HaMashiach, né? Essa é a grande decisão de sabedoria. Escolhemos a boa parte, qual nunca nos será tirado, e assim nós vamos evoluir infinitamente. Uma evolução que não terá fim, uma vida inimaginável, uma realização esplendorosa do nosso ser. Tudo isso está proposto para mim, para você, para todos os habitantes do planeta Terra, em todos os tempos, todas as direções, né? E nós estamos então nesse ponto. Vamos continuar a história. Fazei descer meu pai para cá, então ele manda os irmãos buscarem Jacó. E lançou seu pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E essa notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo, os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto chegar, fazei isto, carregai os vossos animais, parti, tornai a terra de Canaã, e tomai a vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Olha, Faraó, reconhecendo a qualidade espantosa de José, né, em ter livrado o Egito todo daqueles anos de fome, fazendo um plano maravilhoso, mudando, né, ali a vida de todos. Então eles agora vão acolher os familiares de José, trazendo todos para o Egito. Gênesis 45, 19, a ti, pois, é ordenado, fazei isso, tomai vós da terra do Egito, carros para vossos meninos, para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde, e não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Você vê que o Faraó está totalmente aberto, né? Não precisam vir com tralha alguma, com mudança alguma. Tudo que vocês precisarem, eu providenciarei aqui no Egito. Bom, os israelitas são recebidos dessa maneira, como heróis, né? Mas depois de 400 anos, durante o processo desses 400 anos, viram escravos. E logo em seguida veremos a história de Moisés. Aguarde, porque vai ser uma história maravilhosa, também com símbolos apocalípticos impressionantes. Moisés também tipifica o Messias em muitas situações, então você já vai adquirir muita sabedoria, conhecer a história de Israel, preparar a sua própria vida para o desenvolvimento, para uma aplicação prática de sabedoria. Tudo isso vai ser maravilhoso. E os filhos de Israel fizeram assim, o José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. E a todos lhes deu a cada um mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos, carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. Olha, é interessante, esses números todos também apontam, né? Você já recebeu aqui nesse curso mesmo, se você ainda não viu, pegue os capítulos anteriores, uma numerologia hebraica de 0 até 10, né, com significados que são maravilhosos. Então aqui a gente sempre aplica alguns números com sentido próprio, né? Esse 3 aqui representa sempre
o número de Deus, da ação de Deus, né? O número 5 é o número do homem natural, né? Então você tem ali o propósito de Deus na vida do homem natural, e o seu pai enviou 10 jumentos, né? O número 10 representa a ordem decimal plena, completa, porque dali você vai ao infinito. E é o símbolo do homem gerado à imagem e semelhança de Deus, é o cumprimento de Gênesis 1, 26. Então você percebe que tudo que está sendo vivido aí, a vinda de José para o Egito, tudo que aconteceu a José e a seus irmãos, dentro do arbítrio e com as consequências, com a maldade e com a bondade de cada um, tudo isso sendo dirigido para uma só realização, o ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus. 45, 24, e despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Deixa eu falar algo para você. Não sei se você tem algo na tua vida que você aguarda, espera, que você sentiu que foi uma promessa do Criador. Se você olha para os teus filhos, para a tua casa, para os teus bens, para a tua propriedade, se você olha para a tua história e você fala: puxa, eu tenho algo que eu gostaria ainda de realizar, que eu sinto que é uma promessa de Deus para mim, né? Mas se alguma tristeza envolve a tua vida, se você não vê esperança nisso, queria te animar com essa passagem, porque veja, José carregava uma história muito triste, que na visão de seu pai tinha sido de morte, né? Porque Jacó não sabia que José estava vivo. Então, quando trouxeram a roupa ensanguentada de José, ele perdeu toda a esperança. Você pode ter recebido alguma peça ensanguentada, simbolicamente, de algo na tua vida que você deseja, que você tem vontade e que você sente que não é só um desejo horizontal teu, mas que há uma promessa vertical de Deus. Se esse é o acontecido, queria te animar, queria te entusiasmar, queria que você aguardasse, não saindo da posição da fé, da harmonia com o Criador, da oração, da meditação, da reunião entre discípulos, da afirmação da fé. E que você não desistisse nunca. Não? Mas e se eu morrer? Bom, a obra de Deus, a realização do sagrado, ela realiza tudo independente do tempo, né? Então, existem muitas passagens nas Escrituras que a palavra de Deus não cai, permanece firme, e às vezes até a pessoa não vive mais, mas aquilo se realiza, e aquilo que ela esperava e foi prometido pelo Criador venha se cumprir. Mas a pessoa não está mais viva para experimentar, para ver. É verdade, você pode então ter coisas que você ainda vai viver, né? Mas de qualquer maneira, que a tua fé possa transcender o tempo e o espaço, né? E que as promessas de Deus nunca caem por terra. Gosto sempre de lembrar daquela passagem de Eliseu e Elias, né, que está mais para frente, veremos ela aí um momento nesse curso, veremos os profetas, né? E ali Eliseu recebe a promessa de receber o dobro do Espírito que estava sobre Elias. E se você contar ali os milagres de Elias, são 7, e Eliseu vai vivendo e realizando também poderes, milagres, operações incríveis, e chega um determinado momento que Eliseu está quase morrendo e ele tinha realizado apenas 13 milagres, né? E Elias tinha realizado 7, então se ele recebeu o dobro, seria 14. E Eliseu morre, sem, talvez, compreendendo que ele não tinha entendido direito, que Deus tinha falhado, né? Mas, depois que ele passa um tempo dele enterrado lá, os homens fogem de uma invasão que acontece em Israel, estão enterrando alguém, e na pressa eles lançam aquele corpo sobre
o túmulo de Eliseu e o homem ressuscita. Está aí o 14º. E a promessa de Deus firme, que o dobro seria dado se ele visse Elias ser arrebatado. Então, assim, essa é uma passagem que me toca e que me diz: aguarde, se é a vontade do Criador, se é a promessa vertical que ele te fez, nunca desanime. Sempre aguarde nele, porque ele é perfeito em todos os seus caminhos. E aqui, olha, Jacó viu o seu sonho ser realizado, tomado, ele tem o seu filho de volta, né? E agora ele nem conseguia acreditar. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que lhes falaram, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Olha, reviveu pelo impacto aí que ele ficou atordoado, né? Mas também reviveu pela tristeza que ele tinha de ter perdido José. E agora ele teve a grande alegria, a maravilhosa alegria de saber que seu filho está vivo, e ele então irá reencontrá-lo. Né? Que os teus sonhos, uma vez que sejam promessas do sagrado e do eterno, se realizem nele, nunca perca a esperança. E disse Israel: basta, vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que morra. E aqui, em Gênesis 46, continuamos agora essa maravilhosa história. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deixa eu falar algo para você. Você deve, se não for o caso, procure participar de um grupo de discípulos. Não ande só. Você não precisa participar de uma igreja formal, né, grande, mas arrume 2, 3, 4, 5 companheiros, discípulos que amem a Deus, que queiram realizar o melhor da sua vontade e que se encontrem para ler os escritos e para um cântico, para testemunhos, para que haja ali forças entre todos para realizar isso. É algo que Jesus nos ensina, precisamos andar em grupos. Né? Então, se você tem essa perspectiva, né? Se você está vivendo dessa maneira, essa passagem, quando ele diz: partiu Israel com tudo que tinha, quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque, é muito significativo. Porque, primeiro, referencia que grandes movimentos da nossa vida devem ser acompanhados de movimentos de gratidão, de testemunho. Né? Então, diante praticamente da ressurreição do seu filho, diante de saber que o povo dele estava sendo amparado, Jacó imediatamente vai oferecer algo, né? Ele está recebendo tanto, então ele vai doar algo. Né? Então, se você tem um pequeno grupo, se você pode colaborar financeiramente com o projeto de vocês no Evangelho, colabore. Né? Se acontecer algo dessa maneira com você, dizime, oferte, faça uma oferta financeira, não importa o valor, mas um símbolo de alegria. Né? Ofereça um sacrum facere, um tornar sagrado, torne um determinado momento sagrado. Né? Há um fato maravilhoso na tua família, reúna-se em família, reúna-se com amigos, faça um culto de ação de graças, uma reunião de ação de graças ao Criador, referencie a tua vida com homenagem, com referência ao Criador. E este grupo que você frequenta é o fundamental para fazer isso, e aí você vai ter aqui o resultado. Olha o que acontece com Jacó. E falou Deus a Israel em visões de noite, né? E disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Olha que princípio lindo, né? Ele recebe algo maravilhoso, imediatamente ele vai oferecer a Deus uma oferta, um sacrifício, uma adoração, um testemunho. Imediatamente Deus lhe responde, fala ao coração de Jacó, aparece em sonhos para ele. Eu creio que isso está disponível para você. Se você tiver essa intenção, essa atitude, eu creio que você vai viver isso. E olha aqui o que é falado.
eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Olha, é muito interessante aqui essa ideia desse Deus coletivo, né? Deus é Deus de família, Deus é Deus de amigos, Deus é Deus de reunião, Deus é Senhor de ajuntamentos, né? Então, por isso que eu falei para você da importância de você ter um pequeno grupo, de você frequentar uma igreja, de você frequentar uma comunidade, onde discípulos se reúnam, né? Você vê aqui ele fala, olha, o Deus de teus pais, né? Então aqui tem uma história, aqui tem uma caminhada, aqui tem uma jornada. Quando você se batiza, quando você entra num grupo de discípulos, você entra nessa história, você é enxertado na videira de Israel, você se torna um sacerdote da ordem de Melquisedeque, você recebe a autoridade deste Deus maravilhoso, né? E é assim que você deve andar sobre a terra, que você agora tem essa qualidade. Olha, eu sou o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. De fato, depois de Abraão, Isaque e Jacó tem 4 esposas, e dali nascem os 12 filhos dele, que formam as 12 tribos de Israel. A filha que é Diná, então, daí se forma todo o povo hebreu, né? Mas é no Egito, e aí a importância do povo, da mistura com os egípcios, né? Da futura formação com os árabes e egípcios formam um cinturão, uma sinergia ali de povos que recebem a revelação do sagrado, e Israel tem muita relação com o Egito, e tem uma certa mistura feita geneticamente para a formação do Messias, onde o Egito vai ter participação, né? Então, Deus está revelando, olha, é no Egito que eu vou multiplicar o teu povo e você vai sair de lá como uma nação. Tudo isso é propósito meu. Tudo o que aconteceu vem da minha mão. Eu dirijo você. Eu dirijo todos os aspectos da tua vida. Você me pertence, você é meu. E eu sou teu, eu sou o teu Deus, né? Olha que coisa linda. Você quer ter isso na tua vida? Você quer sentir esta unidade? Você quer se sentir conectado, fazendo parte, ter a sensação de um pertencimento, né? Estabelecer a tua vida, a tua identidade social, sexual, a tua feminilidade, a tua masculinidade, os teus princípios, os teus valores, a virtude, a ética, tudo isso, né? Você tem oportunidade pertencendo ao povo hebreu, através do Messias hebreu, sendo enxertado na videira de Israel. Tudo isso passa a fazer parte da tua história, você passa a se tornar um hebreu espiritualmente. É isso que nós queremos divulgar a você, né? Te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, certamente te farei tornar a subir. José porá a mão sobre os teus olhos. Olha como é maravilhoso termos um Criador que cuida de nós, né? Yahvé Elohim Adonai está providenciando a ida deles para o Egito, dizendo que eles vão se multiplicar, garantindo a história do povo hebreu, dizendo que Jacó terá uma morte dirigida por ele, onde José colocará a mão sobre os seus olhos quando ele der o último suspiro. Então, assim, nunca se sinta abandonado. Se você faz parte de Yahvé Elohim Adonai através de Yeshua HaMashiach, se você está enxertado na videira de Israel através do Messias, você pertence a essa nação, a essa história, você é cuidado por ele, ele cuidará da tua vida, do teu desenvolvimento, da tua morte, de tudo o que acontecerá com você. Você nunca ficará desamparado, né? Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, ele nos conduzirá em todos os momentos da nossa vida. Isso é para você, isso é para mim, isso é para aqueles que se enxertam, que dizem, eu quero fazer parte, eu compreendo que Jesus é o Messias, eu entendo que eu sou parte do povo hebreu, eu compreendo que Yahvé Elohim Adonai é o único e verdadeiro Deus, e que o seu Messias é o Salvador, o realizador da minha potencialidade humana, né? É isso que as Escrituras
nos revelam e que é maravilhoso. Faça parte disso, entre nisso. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Todas as almas. Olha aqui, eu estou pulando, você está vendo aqui versos do 6 ao 26, né? Eu vou dar alguns cortes pequenininhos, porque são textos que se repetem, né? E que não é necessário. Estou pegando a essência, para você não perder nada de essencial. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas as almas foram 66 almas. Né? 66 almas. Tem um outro lugar que é dito também o número 72, com referência às almas que foram e chegaram ao Egito. Né? Então, 66 dá 13, dá 12, que dá o número 3. Então, o que nós acabamos de dizer, eu sou teu Deus, o número 3 é o número de Deus, eu estou dirigindo você para o meu propósito. E se olharmos o número 72, também é um número profético, dá 9, ou seja, eu estou dirigindo vocês como meu povo com um objetivo, formar o meu Messias. O 9 é o número da perfeição crística, é o número do Messias Jesus. Então isso também é revelado nesses dois números. Às vezes as pessoas veem dois números e falam, a Bíblia é contraditória, está falando uma coisa, está falando outra. Não, ela está aplicando dois símbolos espirituais para a mesma situação, completando o sentido. Não? O pessoal quer pegar tanta coisa linda para ver, o pessoal olha os detalhes só e quer colocar de um jeito negativo, infelizmente. Né? E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas, todas as almas da casa de Jacó vieram ao Egito, eram 70. 70 o número da totalidade, você vê? Tem um lugar que é 72, que usa o número 72, que é o Messias. 7 é o número da totalidade, ou seja, da integralidade do povo de Israel ali, e essa totalidade vai culminar no Messias. 3 o número de Deus. Então, nós fazemos a aplicação, retiramos o sentido espiritual de todas as coisas. Jacó enviou Judá adiante de si a José para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentando-se-lhe, lançou ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço um longo tempo. Olha, é muita emoção, né? É muita vida, é muita alegria, é muita intensidade. Tá? O povo de Deus é assim, né? O povo de Yahvé Elohim Adonai não é aquele povo assim que está abstraído da vida, né? Num estado meditativo sem nenhum tipo de relação com as emoções. O Messias nosso não foi assim, e a nossa característica não é essa, né? Nossa característica é de vida, de emoção, de tristeza, de alegria, de contemplação, celebração e de coisas também difíceis. É assim que é a dinâmica deste povo. E aqui há um momento sublime, de alegria, de muita emoção, quando José reencontra o seu pai. Israel disse a José, morreu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai, eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo o que tem. E quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direis, teus servos foram homens de gado desde a sua mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Fiz uma pesquisa sobre essa passagem, alguns tradutores falam que pode ser traduzido o texto como todos os pastores são abominação ao Egito, e aí dá uma explicação dizendo que
o Egito combateu reis, pastores que cuidavam de ovelhas e tudo mais, que foram inimigos dos egípcios, então eles tinham essa dificuldade aí, né? Mas também tem tradutores que acham que a visão é de que todo o pastor de ovelhas é uma coisa consagrada ou sagrada para os egípcios, né? Então, de qualquer maneira, a intenção de José ao levá-los para a terra de Gósen são múltiplas, né? Ali era uma terra muito fértil e interessante para eles que realmente criavam gado, mas também era um pouco afastado do centro mais populacional, cultural do Egito. Então, com isso, já tem uma direção do sagrado, no sentido de que essa mistura com os egípcios ela vai se dar numa proporcionalidade dirigida pela divindade, né? Israel sai bastante modificado do Egito, vai depois para o deserto, e inclusive eles têm que fazer um processo ali de uma geração praticamente morrer e nascer uma nova geração no deserto por causa da influência egípcia, né? Então a divindade vai controlando todos esses termos, né? É a mesma maneira nós, né? Se você é um discípulo de Jesus, se você tem essa base nas Escrituras, você vai ver filmes, ler livros, adquirir cultura, fazer estudos, né? E tomar cuidado com determinadas ideologias, né? Que não resguardam a família, né? Que não resguardam determinados valores, né? Que são inclinadas a uma relativação de virtudes, né? Então você vai ficar atento, né? Porque se você, como um discípulo de Jesus, aos poucos for se misturando, né? E não tiver discernimento, e esses valores forem entrando na tua vida, isso vai distorcer o teu campo de visão da realidade. Daqui a pouco aquela energia, frequentando determinados ambientes, andando com determinadas pessoas, pensando do jeito que elas pensam, né, com determinados valores que são contrários ao texto bíblico, evidente, claro, nítido, de Gênesis e Apocalipse, você vai aos poucos se desviando e quando você mal percebe, você já está afastado da fogueira e a tua brasa esfria. E aí outras práticas, outros costumes na área moral, sexual, de trabalho, de corrupção, de valores, né? Muita coisa aí acaba sendo distorcida e você vai indo. Por isso que é muito importante você formar um grupo, você estudar, você ter um compromisso com aqueles que estão comprometidos com as Escrituras, tá? Conservando, né? Essa ideia do conservadorismo, né? Você conservar determinados valores que foram provados, testados, aí no nosso caso, por milhares de anos, né? Valores e orientações do sagrado que tem milhares de anos de teste e que produziram uma civilização incrível, como a civilização hebraica. Então, cuidado para não deixar tudo isso por costumes novos aí, coisas que são fundamentadas numa visão de mundo de relativação de valores, de sentido de vida e tudo mais. Fica aí o nosso alerta, né? Preste atenção com isso. Então aqui eles vão para esse lugar, então por esses motivos, né? E continuamos aqui no 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas com tudo que tem são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. E disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas dos teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado e sobre o que eu tenho.
e continua assim no 47:7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. Jacó abençoou a Faraó. Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. É interessante aqui, né, essa autoridade patriarcal de Jacó. Né? Ele é apresentado como um ancião, como alguém que tem uma espiritualidade, uma sabedoria, e ele então pode proferir uma bênção sobre a vida de Faraó, como na qualidade de patriarca. Né? E você é um discípulo, é uma discípula de Jesus, você recebeu a autoridade do Messias hebreu, então sobre você também há essa possibilidade. Exerça essa qualidade, essa atitude, abençoe a tua vida, da tua família, dos teus amigos, né? Seja alguém que ora e que possa proferir bênçãos sobre situações, sobre movimentos, claro, uma vez que sejam dignos, que estejam de acordo com e harmonia com a Yahvé Elohim Adonai, com as Escrituras. Né? Mas essa é uma atitude que recomendamos a você. José fez habitar seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias, e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. José disse: dai o vosso gado, porque morreremos diante dos teus olhos. Então, primeiro, né, todo o dinheiro deles foi dado. Depois, dai o vosso gado. Né? Aí eu cortei um pouquinho o texto, só para você entender o sentido. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra. Então, olha, eles acabam vendendo tudo para José. Né? Por pão e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dai-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham a porção de Faraó, e eles comiam da sua porção que lhes tinha ordenado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes a semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó. Colocou um imposto de 20% aí para Faraó. Porque, pois, estabeleceu isso por estatuto. José, pois, estabeleceu isso por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram. Olha, deixa eu falar para você a respeito desse símbolo aqui. Né? José era um estrangeiro, né? E ele está no Egito. Egito é o símbolo do tempo e espaço, é o símbolo da terra dominada por homens de uma visão apenas horizontal que não compreendem o propósito do Criador, Yahvé Elohim Adonai. José representa Jesus, ele é uma tipificação do Messias. É interessante que Jesus, com a sua vida, com a sua sabedoria, ele vai comprar toda a vida humana sobre a face da terra. Queiram ou não, saibam ou não, participem ou não, não tem jeito. Aqueles tiveram que se vender totalmente para José. Né? José comprou toda a terra, depois comprou a eles próprios e todo o gado deles, enfim, porque a fome era muito grave e ele era o único que tinha o pão. Né? O pão aí simboliza o pão da vida. José tipifica a figura messiânica e os egípcios representam toda a humanidade que acabam sendo compradas por Jesus. Agora,
Se a humanidade voluntariamente deseja essa compra, né? Se ela participa disso voluntariamente, aí é que está. Vê que a única terra que não foi mexida foi a dos sacerdotes egípcios, né, que representam o Deus desse mundo. Então os egípcios continuavam aí com seus sacerdotes com autoridade e poder sobre eles. Para que eles pudessem sair desse Deus desse mundo e entrar para o verdadeiro Deus, aí é o símbolo da conversão, da metanoia, né, da mudança, de você ganhar uma nova mentalidade através da consciência do Evangelho de Jesus. Então você veja como esses símbolos passados estão já profeticamente anunciando o futuro, e você, vendo um princípio, já compreende o outro, e a vida de José, então, representa o resgate que Jesus fez, mesmo no caso do faraó representando o Deus desse mundo, né? Mas Jesus nasce no templo, nasce no planeta Terra e se torna Senhor e Salvador, mesmo diante do Deus desse mundo, que é Satanás, símbolo ali do faraó egípcio, né? E tudo isso cumpre um propósito do Criador. Né? Então você vê que coisa interessante aqui, né? Quando você perceber aqui, né, que a história está se repetindo, né, você vai compreendendo ela cada vez mais. Né? Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147 anos. Vai dar o 13 de novo lá, o 12, né, que vai dar o 3. Ou seja, Jacó completamente dirigido pela vida do Criador. Né? A gente sempre decompõe os números na soma, né? 147 dá 12, que dá 3. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. Muita gente às vezes pode querer compreender com isso que o lugar onde uma pessoa é enterrada faz uma diferença na dimensão espiritual. Né? Não é isso que o texto aponta. O texto aponta que a Palestina, o símbolo de Sião, o símbolo do sagrado e do eterno, era naquela região. E que Jacó, na sua individualidade, por ser fiel a Deus, iria habitar futuramente no plano atemporal, simbolizado por Sião, ali por aquela faixa de terra que foi uma promessa feita a Abraão, mas que evidentemente não é a parte geográfica da Palestina, né? Está representando a dimensão atemporal, fora de tempo e espaço, onde a nossa realização se dará plenamente. Então, esse é o sentido do corpo não ficar no Egito, mas ser levado para este local. Significa a vida futura de Jacó no sentido atemporal, né? Apenas um símbolo, ok? E disse: jura-me. E ele jurou, e Israel inclinou sobre a cabeceira da cama. Gênesis 48:1. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Olha, agora vai ter um momento culminante aqui da história, onde a simbologia de Jesus, de Deus, de Jacó, de José e dos 2 filhos de José vão ser tremendamente proféticas. Eu queria que você prestasse atenção e já relacionasse muitos princípios aqui no texto. Jacó começa relembrando, né, firmando em José o princípio fundamental da vida deles. Primeiro diálogo dele: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na terra de Canaã e me abençoou. Então, é uma promessa, é um sentido, é uma direção, é um propósito, é uma missão. Né? Por isso que é tão importante você se sentir
parte, abençoado por Yahweh Elohim Adonai, acolhido em Yeshua HaMashiach. Né? E é só uma questão de decisão tua, porque Jesus disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então é garantido a você que você faz parte disso. Agora, se você não tomar posição, aí você abre mão disto tudo. Né? Então, Jacó continua. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Olha, evidentemente, né, essa questão da terra prometida não está falando do Oriente Médio e da Palestina. A terra prometida é visão de transcendência, é realização do ser no atemporal, é cumprimento do Gênesis 1:26. Esse é o verdadeiro sentido. Né? Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Queria que você percebesse bem aqui, ó. A frase é clara, né? Jacó não está dizendo, por exemplo, como muitos vão afirmar, se você procurar essa passagem aí no Google, que José estaria recebendo a primogenitura de Jacó e que por isso ele teria uma herança dobrada e que essa herança dobrada iria para os seus 2 filhos. Não é isso que o texto está dizendo. Jacó está dizendo o seguinte, eu vou adotar os seus filhos. Os seus filhos não serão mais teus filhos, eles serão meus filhos. Né? Eu vou adotá-los no teu lugar. Então eles serão meus filhos como filhos naturais que eu terei. E a história da adoção, ela é central nas Escrituras. Por quê? Nós temos o caso de Abraão, que o irmão dele morre e ele fica com Ló, o filho do irmão de Abraão, e Abraão adota Ló, e Ló vai se tornar o símbolo dos gentios. Ó. Então aqui a gente já fica de orelha em pé. Né? Quando Jacó fala que vai adotar os 2 filhos de José, como sendo seus, isso inclusive vai alterar as tribos de Israel, porque você não vai encontrar a tribo dos Joseitas, né? Não vai existir essa tribo. Você vai encontrar a tribo de Efraim e Manassés. Então muda a história do povo de Israel. E essas tribos vão ser 2 símbolos. E é por isso que Jacó está adotando esses 2 filhos. Né? E é aqui que eu quero que você compreenda esse sentido. Ó. Como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois dele, será tua, segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Olha, nós não sabemos de filhos de José gerados depois, não vi relato algum. Né? Então, permanece Efraim e Manassés como filhos de Jacó. Né? E é o que está bem escrito aí. Né? Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho da terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém, casa do pão, e Raquel, símbolo da criação. Eu não coloquei o texto, não. Aqui, ó. Veja aqui, olha, essa passagem, né, que você está lendo, vindo depois de Padã, você vai perguntar, ora, por que é que Jacó entrou nesse assunto? Por que é que ele cita isso? Ele vai tomar 2 filhos dele, de José, para serem seus? E imediatamente ele fala da morte da mãe deles, né? No caso de José e de Benjamim, que é Raquel. E Raquel é um símbolo tremendo, né? Por quê? Porque Raquel vai gerar o filho chamado Benjamim, que a princípio teria o nome de Benoni, que seria tristeza, né? Porque ela falece, ela morre quando dá luz ao filho. E Jacó diz, não, o nome será Benjamim, que é alegria. Né? Então, aqui nós temos um símbolo. Normalmente a criação, simbolicamente, ela é
considerada feminina e Deus é considerado masculino, pai. A criação, Raquel está simbolizando a criação de Deus. Qual o seu propósito? Gerar filhos. Então, a barriga de Raquel ali estava simbolizando o momento em que ela daria luz aos filhos. Lá na frente, o mestre Paulo vai dizer: a criação está em dores de parto. Então você vê que ele compreendeu esse sentido. O parto de Raquel representa o parto da descriação, que vai ser o final do universo. E a criação morre, né? Então, como Raquel morreu, a criação também vai morrer. Olha, agora nós usamos aqui o nosso gráfico e você vai entender muito bem, né? Raquel está simbolizando esta descriação aqui, ó, que vai dar a luz aos filhos de Deus. Todos os homens estão morrendo, ficam na dimensão dos mortos. No dia da ressurreição dos mortos, né, essa ponta aqui, ó, da seta do nosso gráfico, aqui é o futuro. Hoje ela está aqui, ó, parada aqui. Tá? Raquel representa a esposa de Deus, que é essa criação. Ela vai morrer, mas ela vai gerar os seus filhos, que é aqui o dia da ressurreição dos mortos, quando todos irão ser gerados. Então, essa seta sobe daqui e fica até aqui, ó. Depois ela faz mais uma subida para cá, descrevendo o abismo, que aqui é a batalha do Armagedon, né? Então você vê como todos os símbolos estão conectados. Se você ficar firme em tudo que a gente está ensinando, né, que está de Gênesis a Apocalipse, você vai entender isso. Então, olha, Jacó recebe os filhos de José, entra na passagem de Raquel, dizendo que ela morreu. E ela morreu perto de onde? Olha só que simbólico, impressionante. Perto de Belém, né? Belém é a casa do pão. Se você agora lembrar, né, quem é que nasce em Belém? Jesus nasce em Belém. Então, essa geração dos filhos de Deus, o símbolo maior é Belém. Então, mas para isso a criação morre. Então, esse nascimento de Jesus em Belém, que é a casa do pão, ou seja, o verdadeiro pão da vida, é o que vai dar o símbolo do final da criação aqui do universo e no dia da ressurreição dos mortos, da geração dos filhos de Deus, que está sendo representada por Benjamim. E Benoni, o nome que foi citado ali de tristeza, né? Bom, na criação vai haver um parto duplo, né? Vai ter os Benoni e os Benjamim, né? Os Benjamim é a natureza daqueles que conservaram a sua qualidade crística e vão ser gerados à imagem e semelhança de Deus. E os Benoni vão ser gerados à imagem e semelhança do tempo, né? Que é Satanás, que é a morte, que não tem vida, que não consegue transcender, que é um corpo que vai ser dissolvido na batalha do Armagedon. Então você percebe como José está diante de Jacó e Jacó está lucidamente profetizando e declarando os sentidos ocultos, né, que estão propondo todo o propósito do Criador. Você vai observar isso aqui no texto, ó. Voltando aqui, Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? José disse a seu pai: estes são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. Fê-los chegar a ele, beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou a sua face à terra. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e Manassés a sua mão esquerda e a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, o Deus
desde que eu nasci até esse dia. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aqui está a chave para a gente entender simbolicamente quem é Manassés e quem é Efraim. Né? Quando ele diz que Efraim será uma multidão de nações, então Efraim está simbolizando os gentios, a mim, a você, que vamos receber a bênção através de Yeshua, do Messias. Quem é o símbolo do Messias? José. José está prefigurando Jesus. E Jacó, Deus, que vai tomar filhos adotivos para si através dos filhos de Jesus. Nós somos gerados. Jesus nos gera a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos gerados diretamente por Deus. Só um homem o foi, que é o Messias hebreu. Jesus é o único filho direto de Deus. Nós somos filhos por adoção. Paulo vai entender tudo isso e vai explicar tudo isso. E no caso, os filhos que são Manassés representando Israel, que é o filho da promessa, no sentido da genética, e Efraim, que será uma multidão de nações, representa os gentios, do qual milhares de vidas virão e se formarão a imagem e semelhança de Deus através de José, que tipifica o Messias, ou seja, Jesus, para Deus o Pai, que o símbolo é Jacó. Então você vê, numa síntese tremenda, nós falamos de Belém, né, lembrando Jesus, o nascimento do Messias, Raquel, a descriação que irá morrer no parto, a formação de Benoni e Benjamim, e os filhos, que é o da promessa, no sentido da lei, Manassés, e aqueles da fé, não da lei, mas da graça, representados por Efraim. Olha que símbolo maravilhoso, tão sintético, contando praticamente toda a história de uma maneira incrível, né? Isso são as escrituras. Que homem poderia escrever uma obra como essa, né? Algum escritor poderia sentar e escrever? Não. Então, nós ficamos admirados, impressionados com essa sabedoria dos textos, que é riquíssima. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais do que os teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. E agora nós vamos para os símbolos. Olha, a primogenitura entre os filhos de Israel e o símbolo do filho e da tribo de José. É o que eu já expliquei, agora nós vamos ler. Apontamento horizontal, né? Você vai ver que numa determinada passagem, em Crônicas 5:1, está escrito assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Você percebe que tem um parênteses aí, ó. Então, muitos tradutores falam que isso foi uma nota de escribas, não é bem o texto sagrado, né? Aí, então, o que ele explica aí? Pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura foi de José, e aí acaba o parênteses. Foram, pois, os filhos de Rubens, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Então, veja. Evidentemente, Ruben era o primogênito porque nasceu primeiro, mas nós sabemos que houve o problema dele se deitar com uma das esposas de Jacó. Evidentemente, não era a mãe dele, mas era a mãe de outros de seus irmãos. E isso foi gravíssimo. Na bênção de Jacó, a primogenitura não lhe é dada, né? Simeão e Levi traíram Jacó.
e colocaram em risco a todos, né, na questão do estupro que sofreu de Nai, de toda uma história de abuso que ela vive ali. Então eles também não são dignos da primogenitura. Isso tudo é providencial, usando a maldade e o arbítrio de todos, porque a primogenitura espiritual ela vai para Judá. Por quê? Porque de Judá vai surgir Jesus, né? Então, este é o sentido espiritual, né? Não queremos entrar em contradição, né, ou em polêmica, né? Pode considerar que José foi o primogênito, no sentido de uma simbologia espiritual? Ok, também vai ser um símbolo do Messias, né? Mas o que nós compreendemos mesmo é que a primogenitura fica com Judá e que os dois filhos de José são adotados por Jacó. Não é que recebem a primogenitura através de José, não. Apesar de todos aí compreenderem isso, nós damos essa visão, essa possibilidade. Ok? Então você vê ali o texto, né, que coloca dessa maneira, no qual as pessoas se baseiam. Como Abraão adota Ló, Jacó adota Efraim e Manassés. Paulo entende o mistério desse símbolo. Olha em Efésios 1,5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha, o símbolo da cena que nós acabamos de ver, né? José com os dois filhos, Jacó, né, recebendo os dois filhos por adoção, Jacó simbolizando Deus, José é Jesus, Manassés os hebreus, Efraim os gentios, sendo gerados à imagem e semelhança de Deus através do Messias. Símbolo perfeito, Paulo compreendeu isso de uma maneira maravilhosa, né? E você agora aqui com a gente entendendo também. Os gentios são adotados, enxertados na videira de Israel, em primeiro sentido. Em segundo, os próprios israelitas também o são, pois só Jesus é o filho direto da divindade, né? Manassés representa os israelitas e Efraim representa os gentios, adotados por Cristo em Deus. José tipifica o Messias e Jacó representa Deus, que por José adota seus filhos como seus. A primogenitura vertical vai para Judá, o que nós já falamos, né? Com as falhas de Rubem, Simeão e Levi, a primogenitura vai para Judá, de quem virá o Messias. Todos serão unificados em um só povo, os gerados à imagem e semelhança do Criador. Olha a passagem em Ezequiel 37,16. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então aqui a unidade perfeita, né? Efraim, Judá, representando Efraim os gentios, Judá, o Messias Salvador, Israel, os hebreus que receberam a lei e que foram canal para a formação do Messias, né? Então tudo isso encerra um símbolo maravilhoso e nós queremos agradecer a você, né, por você fazer essa jornada conosco e queremos pedir, né, se você puder, inscreva-se aqui no canal, é importante para a gente, indique o nosso canal para alguém, mande esse vídeo para alguém que você acha que pode ser enriquecido por ele, deixe o seu like, se puder, faça algum comentário, isso sempre ajuda a divulgar. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, estamos no YouTube como Consciência Hebraica também. Temos o nosso Telegram, você pode encontrar a gente lá, Consciência Hebraica. Estamos no Instagram e Facebook, precisamos melhorar as redes, mas elas estão disponíveis. Que a vida infinita, que Yahvé Elohim Adonai realize em você todos esses símbolos maravilhosos, que a tua vida se enriqueça, que você cresça, amadureça e evolua infinitamente. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a vida infinita te abençoe, te guarde, te leve à realização de Gênesis 1, 26. Até o nosso próximo encontro.